Quando alguém olha para o espelho, a primeira coisa que vê é o próprio reflexo. E quem se volta para si mesmo corre o risco de encarar algo que talvez prefira evitar, um confronto direto consigo. O espelho não adula, ele reflete fielmente aquilo que está diante dele e o rosto que muitas vezes escondemos do mundo, coberto por uma persona, uma máscara social. Carl Jung, um dos grandes pensadores da psicologia analítica, descreveu a persona como a máscara que usamos para interagir com o mundo. Jung deriva essa ideia se referindo às máscaras teatrais usadas pelos atores para representar diferentes papéis. Este conceito está profundamente enraizado na ideia de que todos nós desempenhamos papéis diferentes entre o ego e a sociedade. O ego é o centro da nossa consciência, responsável por manter nossa sensação de identidade ao longo da vida, enquanto a persona é a máscara que usamos para ocultar partes de nossa verdadeira natureza para nos adaptarmos às expectativas sociais. Jung argumenta que a persona é necessária para a socialização. Todos nós usamos diferentes máscaras em diferentes contextos, ajustando-nos às situações que a vida nos impõe. Isso é crucial para definir nosso papel social e como interagimos com os outros. Usamos a persona para ocultar nossas vulnerabilidades, para não mostrar nossas fraquezas. Desde a infância, começamos a construir essa máscara, aprendendo a nos adaptar às expectativas de pais, amigos e professores. Aprendemos rápido o que é aceitável e nos traz aprovação e o que é inaceitável e nos traz punição. Jung identificou 2 estágios importantes no desenvolvimento da persona. No primeiro, chamado de identificação, a persona pode ser saudável, contanto que a pessoa saiba que não é aquilo que aparenta ser. O perigo surge quando a identificação excessiva com a persona leva à alienação do verdadeiro eu, ou self, que representa o centro unificador da psique, a totalidade de quem somos, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. Jung coloca essa preocupação de forma clara em Aion, Estudos sobre o simbolismo do si mesmo. A persona é o que alguém não é, mas o que ele e os outros acreditam que ele seja. Nesse ponto entra o segundo estágio, a desintegração, quando a persona se rompe, seja de forma intencional ou acidental, gerando caos e desorientação. Em casos raros, essa desintegração pode levar ao transtorno dissociativo de identidade, quando uma pessoa desenvolve múltiplas personalidades distintas, cada uma com sua própria visão de mundo. Geralmente, isso é consequência de traumas profundos. Quando a persona se desintegra, há 3 possíveis caminhos. A restauração negativa, onde a pessoa tenta voltar a ser como era antes, ignorando as mudanças. A ausência de persona, quando a pessoa perde completamente sua capacidade de se adaptar ao mundo. E, finalmente, a restauração, que é o ideal, onde a pessoa desenvolve uma persona consciente que não esconde seu verdadeiro eu. O ideal é buscar essa restauração, porque a restauração negativa nos mantém presos em uma versão falsa de nós mesmos. Enquanto viver sem uma persona é quase impossível, além de indesejável, pois precisamos de algum nível de adaptação ao mundo externo e ao nosso mundo interno. Agora vamos focar nos perigos de esconder quem realmente somos. Uma das consequências mais notáveis da criação da persona é o surgimento do que Jung chamou de sombra. A sombra representa os aspectos reprimidos da personalidade, aqueles que são incompatíveis com a persona e, portanto, são excluídos da consciência. Muitas vezes acabamos reprimindo partes de nós mesmos que consideramos inaceitáveis. Por exemplo, alguém pode aprender que ser assertivo é rude e acaba se tornando excessivamente passivo, prejudicando suas relações pessoais e profissionais. Ou pode ser o oposto, uma pessoa que é sempre muito agradável por odiar conflitos, mas acaba sendo explorada. A sombra é tudo aquilo que escondemos, que consideramos indesejável ou vergonhoso. O lado obscuro da nossa personalidade, que pode nos dominar em momentos de estresse ou explosões emocionais. Um ponto importante aqui é que quanto mais rígida e perfeccionista for a persona, maior e mais ameaçadora será a sombra. Ao criarmos uma persona excessivamente pura ou moralmente superior, tendemos a suprimir impulsos ou desejos que não se encaixam nessa imagem idealizada, empurrando-os para o inconsciente. Esse conflito interno pode levar a um grande desequilíbrio psicológico. Jung descreve esse fenômeno em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. A sombra é uma parte viva da personalidade e quer ser ouvida e reconhecida. Para Jung,
Lidar com a sombra é uma tarefa para a vida toda. É parte de um processo de autoconhecimento que nos ajuda a recuperar aspectos bons da nossa psique que estão adormecidos e nos torna mais honestos sobre quem somos, tanto em nossas virtudes quanto em nossas falhas. Embora a sombra seja muitas vezes vista como algo negativo, ela só se torna perigosa quando é ignorada ou mal compreendida. A persona nos impede de realizar o que Jung considerava a tarefa mais importante de nossas vidas, o processo de individuação. Esse processo nos aproxima do nosso verdadeiro eu, trazendo o conteúdo inconsciente à tona. Esse conteúdo pode ser acessado através de sonhos, reflexão e imaginação ativa, mas o mais importante é entender que a individuação não pode ser alcançada apenas pela vontade consciente. O eu, no sentido junguiano, é a totalidade da personalidade muito além do ego e seu objetivo é a integração de todos os aspectos da psique. A individuação, então, é o caminho para essa totalidade, mas a persona impede esse processo já que não podemos nos individuar enquanto estamos presos a papéis que fingimos ser. As crenças que temos sobre nós mesmos são uma forma muito sutil de persona e talvez o maior obstáculo à verdadeira individuação. A pessoa pode admitir muitas coisas sobre si, mas sempre há aquele pensamento no fundo de "eu sou assim e pronto", que parece incontestável. Essa convicção funciona como uma barreira contra qualquer tentativa genuína de se conhecer profundamente. Um exemplo interessante é o conceito de má-fé, do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que podemos contrastar com o de persona. Sartre descreve a atitude de um garçom em um café. Seus movimentos são rápidos demais, seus gestos um pouco exagerados, e ele parece agir como se estivesse representando um papel. Sartre sugere que esse garçom está se enganando, confundindo seu papel social com sua verdadeira identidade humana. A persona do garçom se tornou equivalente à sua própria existência. Se um dia ele perder o interesse no trabalho ou for demitido, sua persona desmorona e ele se vê diante de um vazio existencial, encarando o eu que ainda não desenvolveu. Para Jung, sem uma base sólida na realidade, corremos o risco de cair sob o poder das imagens primordiais, perdendo nosso senso de identidade. Ele escreve que o objetivo da individuação é despir o eu das camadas falsas da persona e, ao mesmo tempo, escapar da influência esmagadora dos arquétipos, que são formas herdadas do inconsciente coletivo. Esses arquétipos, ou imagens primordiais, são padrões de comportamento e experiências que todos compartilhamos em algum nível. Para entender isso, precisamos mergulhar no modelo psíquico de Jung. O eu é dividido entre o consciente e o inconsciente, sendo que o inconsciente é composto por duas partes. O inconsciente pessoal, que reúne nossas experiências individuais esquecidas ou reprimidas, e o inconsciente coletivo, que carrega os arquétipos herdados. Além da persona, que pertence à consciência e atua como mediadora entre o ego e a sociedade, ela também faz parte do inconsciente coletivo, sendo às vezes chamada de arquétipo social ou arquétipo de conformidade. É justamente por representar um pedaço do inconsciente coletivo que cometemos o erro de acreditar que a persona é totalmente individual. Mas como o próprio nome sugere, ela é apenas uma máscara, uma representação superficial da psique coletiva. Quando analisamos a persona, desmascaramos essa ilusão e percebemos que aquilo que pensávamos ser único e pessoal é, na verdade, parte de algo muito maior e impessoal. Ou seja, a persona é apenas uma fachada para o inconsciente coletivo. C.S. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, faz uma observação semelhante sobre o auto-engano que pode surgir quando o indivíduo se identifica com um papel ou imagem pública. Ele escreve, através da voz de Screwtape, o demônio mentor, sobre como pequenas mentiras e omissões podem, ao longo do tempo, criar uma desconexão entre o que a pessoa realmente é e o que ela aparenta ser. A melhor maneira de manter uma alma longe de Deus é fazer com que ela gradualmente acredite que a máscara que usa é sua verdadeira face. Esse tipo de desconexão pode gerar um vazio interno, pois a pessoa se afasta cada vez mais de suas verdadeiras emoções, necessidades e desejos, substituindo-os por um comportamento ditado pelas expectativas externas. No mundo moderno, a questão da persona se torna ainda mais relevante, especialmente com o advento das redes sociais.
A internet permite que as pessoas criem versões cuidadosamente curadas de si mesmas, muitas vezes projetando uma imagem idealizada que não corresponde à realidade. A persona digital pode ser ainda mais distorcida do que a persona tradicional, já que os meios digitais permitem um controle quase total sobre a maneira como somos percebidos. A pressão para manter uma persona perfeita pode levar a problemas emocionais, como ansiedade, depressão e alienação. Isso ocorre porque, quanto mais nos distanciamos de nosso verdadeiro eu, mais nos sentimos desconectados e vazios. Jung nos adverte sobre os perigos de viver em função da persona em seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Nada é mais patético do que aquele que vive somente para sua persona, sem jamais chegar a conhecer o self. Esse trecho mostra o quanto Jung acreditava que a vida vivida apenas através da persona é limitada e insatisfatória. A felicidade genuína e a realização vêm apenas quando nos permitimos ir além da máscara e confrontar os aspectos mais profundos e, às vezes, desconfortáveis de quem somos. A persona é um acordo entre o indivíduo e a sociedade sobre como devemos parecer. E, embora isso não deva ser desprezado, o desenvolvimento de nossa individualidade não pode acontecer apenas por meio de nossos relacionamentos sociais. Ele exige uma conexão mais profunda com o inconsciente coletivo. Para alcançar a individuação e viver uma vida mais plena e autêntica, é necessário confrontar não apenas a persona, mas também a sombra, integrando todas as partes de nossa psique. A jornada para a realização pessoal é uma jornada para além da máscara, uma viagem em direção ao self, que é a verdadeira essência de quem somos. O objetivo não é abandonar completamente a persona, mas sim usá-la de forma flexível, sem nos identificar cegamente com ela. Então, qual é o caminho a seguir? O primeiro passo é a conscientização. Jung enfatiza a importância de reconhecer a persona e os papéis que desempenhamos na vida. Ao nos tornarmos conscientes das máscaras que usamos, podemos começar a escolher conscientemente quando e como utilizá-las, em vez de sermos controlados por elas.